aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o que seria o tal DNA recombinante, né? Como fazer, quais os impactos disso, o que isso causa, enfim. Muito louco, né? Vocês lembram que vocês lembram que eu disse que depois de conhecer a estrutura, os processos, a forma, o jeitão e o que faz, né? O que o material genético faz, os cientistas começaram a brincar com esse material genético, estudando as infinitas possibilidades desse material tão rico, tão importante para a vida na Terra, tá? E aí, o que eles começam a fazer é justamente pegar genes, né? Então, fizeram a decodificação de todo o genoma humano. Não sei se eu já contei para vocês do projeto Genoma. Mais de 9 países se uniram, né? Os cientistas, biotecnólogos, biólogos, geneticistas se uniram para poder decodificar todos os genes que existem no nosso corpo, no DNA humano. E agora eles já sabem o que cada gene faz. Então, por exemplo, eu tenho a intolerância à lactose. Qual é o gene que causa isso? Eu tenho síndrome de Down. Qual que é o gene que causa isso? Eu tenho cabelo enrolado. Qual que é o gene que causa isso? Então, eles já têm um panorama amplo, né? Eles já conseguem saber de onde vem cada característica nossa. E isso foi fantástico, né? Isso permitiu também que a gente pudesse entender e mapear doenças, características, vantagens, enfim, em todos os seres vivos. Isso é muito massa, né? Então, a partir do projeto Genoma, identificando cada gene e o que ele faz, eles puderam agora mexer, né? Eu quero esse gene, eu vou pegar esse gene e vou colocar naquele outro ser vivo para ver se eu tenho uma característica, né, parecida desse com o outro. Então, por exemplo, gente, vou trazer exemplos aqui, depois a gente pode pesquisar na internet outros. É muito louco. A gente já chegou na técnica, mas a gente vai entrar no mérito da discussão, que é a bioética. Então, nem tudo que a gente pode fazer, nem tudo que a gente consegue fazer, a gente pode fazer. Por exemplo, assim, então, se eles descobriram o que é que causa uma doença no nosso corpo, eles podem simplesmente ir lá tirar aquele gene e boa. Então, assim, galera, a gente tem a técnica para. Teoricamente pode, mas se isso vai funcionar ou se esses testes podem ser feitos, aí já é outra história. Porque entra na questão dos direitos dos seres vivos, né? Então, muitos testes e pesquisas em animais, até em humanos, eles precisam passar pelo comitê de ética. O comitê de ética em pesquisa, ele surge depois do Conselho de Nuremberg, para respaldar as pessoas, né? Porque antes, vocês lembram, né, que muito dos avanços tecnológicos da medicina surgiu na Segunda Guerra Mundial com os testes nazistas. Então, os médicos, eles faziam coisas escabrosas, assim, sem o consentimento, claro, dos judeus, né? Então, eles faziam testes bizarros para ver, né, como o corpo funcionava em determinadas situações, só que isso num custo moral muito elevado, né? Então, sem o consentimento da vítima, com alto sofrimento, né, das pessoas, e isso não era legal. Então, depois do Conselho de Nuremberg, todos os países se reuniram e falaram: olha, a gente precisa criar um código de ética, né, ali dos médicos, dos cirurgiões, dos cientistas no geral, para que não se abuse das pessoas que não têm o conhecimento. E aí, hoje em dia, muitas coisas a gente conseguiria fazer, a gente tem a técnica para, mas se for fazer esse teste em humanos ou em animais, o controle é bastante rígido e muitos deles não é permitido ainda, tá bom? Então, o que é o tal do DNA recombinante, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre os transgênicos. DNA recombinante nada mais é do que justamente isso, esse transporte de genes de uma espécie para outra. Então, já tendo mapeado o que cada gene faz, os cientistas agora, eles podem pegar essas características, né, pegar esse gene e implantar em outro organismo para ver essa característica se desenvolver. Gente, falando no lado bom agora dessas pesquisas, né? Antes, por exemplo, vocês conhecem a doença diabetes, né? Que é uma alta taxa de açúcar no sangue. O hormônio insulina, que faz o açúcar entrar nas células, ele não é produzido ou ele é produzido com deficiência nas pessoas que têm diabetes. Antigamente,
antigamente, essas pessoas que tomavam a insulina, porque não produziam a insulina, elas precisavam tomar uma insulina que era tirada do porco, que é um animal bastante parecido com os humanos geneticamente, e a insulina deles era purificada e vendida, né, para as pessoas que precisavam injetar. Hoje em dia, eles conseguem produzir a insulina a partir de bactérias. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o gene do porco que produzia insulinas em grande quantidade, colocaram esse gene dentro de uma bactéria e a bactéria passou, então, a produzir insulina. E isso foi um ganho da medicina muito grande, porque antes você precisava, né, tirar ali do porco, às vezes poderia ter contaminação, tem o animal, a questão do direito animal também, né? E hoje em dia, com o transplante, né, desse gene, com a tecnologia do DNA recombinante, foi possível produzir insulina em grande escala, de boa qualidade, sem machucar ninguém. Beleza? Então, a ciência também ela tem pontos muito positivos e que vão ajudar as populações humanas aí a viverem com uma qualidade de vida melhor, beleza? Então, ó, o DNA recombinante, ele cria uma molécula de DNA que não existia na natureza. Por quê? Esse DNA recombinante agora, ele vai ter esse gene que antes não existia e que vai estar produzindo ali uma característica naquele organismo que antes não existia, beleza? Isso é DNA recombinante, mas é claro, se fosse simples assim, a galera já tinha descoberto isso há muito tempo. Lembrem-se que o material genético, ele é algo praticamente imutável. Ele muda, mas ele muda ao longo de milhares e milhares e milhares e milhares de anos e demora para mudar. Demora para uma mudança ser incorporada ao nosso DNA. Então, isso daqui tem alguns poréns. Então, ó, tem um passo a passo para a gente fazer um DNA recombinante. Não é simples assim como a gente mostra naquela imagem, né? Precisa de saber exatamente qual é o lugar do gene, conseguir encaixar esse gene no gene que está sendo recombinado, né? Para poder fazer com que fique perfeita ali a dupla hélice, tem uma série de intercorrências. Vamos ver o passo a passo aqui para fazer esse DNA recombinante. Primeira coisa, é necessário a gente cortar o gene, né? Com a característica de interesse. Então, por exemplo, lá no porco, para fazer a insulina, eu vou recortar exatamente o gene responsável por essa produção. Para cortar o gene, os cientistas usam o que eles chamam de enzima de restrição. A gente já ouviu falar sobre essa enzima lá no teste de paternidade, né? Quando era preciso cortar os pedaços de DNA de todo mundo em tamanhos diferentes, né? Mas sempre na mesma sequência, usou-se a enzima de restrição. Aqui também. Então, cada característica, cada gene vai ter a sua própria enzima de restrição. Beleza? Ela vai cortar sequências específicas do DNA. Então, aqui é bem legal essa imagem, porque a gente chama a enzima de restrição de tesoura molecular. Beleza? Então, a enzima de restrição, ela vai atuar, né? Essa enzima, essa substância, ela vai atuar como uma tesoura molecular. Ela vai cortar sequências específicas do DNA para a gente poder pegar depois esse DNA, esse gene, e implantar em outra espécie ou em outro ser, em outro organismo. Depois, o gene que foi recortado, né, ele deve ser injetado no DNA de outro organismo por meio de várias técnicas. E aqui o negócio fica legal, gente. Eu tenho o livro em PDF, o nosso Biologia Hoje, eu vou pegar aqui para vocês. Agora eu não lembro se está no 1 ou no 2. E assim, essas técnicas, elas são muito, muito massa. Deixa eu voltar aqui. Porque aí, cada uma dessas técnicas, né, vírus transportador, micropipeta, biobalística e plasmídio, eles vão ter um jeito específico de colocar esse gene no DNA que está sendo recombinado. E o livro traz isso com exemplos e com desenhos maravilhosos. Então, material genético. Aqui vem a clonagem. Problemas com a clonagem. Ó a bioética aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês.
falando, né, sobre a clonagem. Aqui eles estão falando sobre a clonagem em específico, mas a bioética é essa área da ciência, inclusive, né, não só da filosofia, que vai trazer esse norte, né, o que pode e o que não pode. Olha que legal. A bioética é uma área da ética, que por sua vez é uma área da filosofia. Ela discute as implicações morais, o que é certo e o que é errado, das pesquisas biológicas e de suas aplicações na medicina, na biotecnologia e em outras áreas. A bioética busca estabelecer normas que devem ser seguidas por todos. Não podemos esquecer que o cientista, como todos nós, precisa ter compromissos sociais e éticos e respeitar valores e direitos humanos. Além disso, para resolver muitos dos problemas atuais, não bastam pesquisas científicas, é necessário investir mais em educação, saneamento básico e serviços de saúde. Então, aqui ele dá um resuminho, né, bem rapidinho, bem breve, sobre a bioética, que é uma área fascinante. Aí chegamos. Aqui ele usa um outro exemplo, né? O DNA recombinante, o gene da produção de leite. Aí o que eles fazem? Eles tiram esse gene, implantam num óvulo, né? Esse óvulo vai ser implantado na cabra, nessa cabrinha aí. Essa cabrinha, ela vai parir esse filhote que está com o DNA recombinante. Esse filhote com DNA recombinante vai produzir mais leite, porque tem ali o gene da produção de leite, beleza? Então, é assim que a tecnologia do DNA recombinante funciona para aumentar, às vezes, a produção de alimento, ou para descobrir para fabricar um medicamento, né? Como no caso da insulina. Mas o lance é que existem métodos para poder. Gente, eu quero o desenho da biobalística, senhor. Ah, tá antes. Quem sabe faz ao vivo, galera. Tudo isso só para aqui, ó. Cortando um DNA com as enzimas de restrição. Gente, todas as aulas que eu trago para vocês, ó, são embasados, né, não só no livro didático, mas em outros artigos, pesquisas, enfim. E aí aqui, ó, ele mostra a enzima de restrição. Então, tem uma sequência, né, AATTC, e aqui AATTC, a enzima de restrição, ela vai cortar o DNA aqui. E aí vai formar um gene, né, com um pedacinho desse gene que foi cortado, e tem várias técnicas de inserir isso em outro DNA. Então, ó, uma das técnicas para inserir isso no DNA de outros seres é justamente pegar uma bactéria, né? Aqui é a técnica do plasmídio, tá? Que daqui a pouco eu vou contar ali para vocês, mas vou mostrar aqui que eu já achei. Então, ó, eles pegam uma bactéria qualquer, geralmente uma bactéria que inocula, né, o seu DNA em outros seres, ou, então, isso é o vírus bacteriófago. Geralmente eles pegam um vírus, colocam o DNA dentro desse vírus, e o vírus vai inocular o DNA dentro de uma nova célula. E aí esse DNA ele vai sofrer replicação ali dentro da célula. Aqui, a técnica de plasmídio é a seguinte: eles pegam o DNA circular da bactéria, cortam com a enzima de restrição, né, um pedacinho aqui desse gene. Na célula que eles têm interesse, né, de pegar a característica, então aqui, por exemplo, a célula humana com o gene para insulina. Então, corta o genezinho que produz a insulina. E eles agregam, né, esse gene no DNA circular da bactéria. Esse gene vai ser inserido aqui na bactéria com o DNA recombinante já. E essa bactéria, ao se multiplicar, esse DNA vai estar sendo multiplicado também. E aí, todas essas bactériazinhas aqui vão passar a produzir a insulina, porque esse gene já foi implantado aqui, já foi recombinado. Beleza? Então, a técnica é essa. Você vai colocar o gene ali e esse gene vai produzir depois a característica. Então, ó, como que acontece o implantar de DNA em outros organismos? Através de um vírus transportador, então, geralmente um vírus bacteriófago,
Eles pegam o gene que querem a característica, colocam dentro do vírus, e o vírus vai inocular, vai injetar esse DNA, né, dentro de uma outra célula. E esse DNA vai ficar ali, quando a célula se multiplicar, esse DNA vai ser multiplicado também junto com essas células, junto com o DNA dela, beleza? Então, essa é uma das técnicas. As micropipetas, elas injetam o gene diretamente no DNA que vai estar sendo modificado. Então, no livro não tem foto das micropipetas, mas tem as outras fotos, né? Eu coloquei aqui para lembrar de mostrar para vocês. Então, às vezes é fácil de um gene de uma bactéria ou de um vírus, e ele só coloca o DNA ali perto, esse DNA ele vai ser agregado, né, ao DNA desses seres. Tem a biobalística, e essa daqui para mim é a mais da hora, que consiste no bombardeamento de micropartículas de ouro, onde na sua superfície tem o gene que eu quero inserir na célula. E aí o que eles fazem? Eles jogam o ouro no material genético da outra célula e esse DNA, puff, ele vai ficar aderido ali. Olha que legal que que o livro traz. A biobalística. Então, é sério isso, tá, gente? Aqui tá o aparelho, ó. Partículas de ouro ou tungstênio. Então, aqui as partículas. Na superfície dessas partículas tem o DNA que eu quero inserir na célula. Aqui eles colocam uma célula vegetal e o DNAzinho dele lá dentro, ó. Eles, atiram essas partículas com o DNA dentro da célula e esse material genético aqui, ó, ele vai ficar grudado no DNA dessa célula. E aí, a partir de então, essa célula tem o DNA recombinante. Isso é maravilhoso, gente. É muito louco, ó. A outra técnica está aqui, ó. O DNA ser transferido, o plasmídio da bactéria. A bactéria vai inocular esse material genético aqui dentro e essa célula vai agregar esse DNA como se fosse dela. E aí também aqui uma célula, né, com o DNA recombinante. Olha o vermelhinho aqui. Então, é muito massa essas técnicas que os cientistas desenvolveram para poder colar um pedaço de DNA no outro. E os plasmídios de DNA circular é aquele também que estava ali naquela foto, né? As bactérias têm capacidade de transferir o seu material genético para a célula que ela está infectando. Então, quando a célula que está recebendo esse DNA vai se multiplicar, esse DNA recombinante, ele vai se multiplicar também. E aí, ó, após injetado o novo gene, quando o organismo se multiplicar por mitose, ele vai fazer várias cópias idênticas desse DNA que foi inserido. E aí, eu trago a pergunta para vocês, né? Será que existe diferença entre um transgênico e um organismo geneticamente modificado? O que vocês acham? Então, ó, os transgênicos... outra coisa, gente. Muita gente, quando eu falo de transgênico, vai confundir com transgênero. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? As cirurgias para transsex, né? Para quem é trans, tipo, nasceu mulher e se vê socialmente como homem, isso aqui não tá posto nessa aula, beleza? Claro que nas aulas de sexualidade a gente aborda essa questão, mas aqui são organismos que recebem genes de outras espécies, beleza? Existe uma diferença conceitual entre os transgênicos e os organismos geneticamente modificados. E essa diferença está justamente na origem do DNA que vai ser inserido neles. Então, ó, os OGMs, que são os organismos geneticamente modificados, eles são modificados por qualquer uma dessas técnicas de DNA recombinante. Ou seja, eles tiveram seu material genético alterado pela técnica de engenharia genética, seja por plasmídio, por vírus, por qualquer um deles. Então, veio de outra espécie, veio da mesma espécie, é milho com milho, é porco com bactéria, é humano com bactéria, tudo isso daí são organismos geneticamente modificados. Agora, os transgênicos, os trans, tudo que é trans, galera, é entre de um para outro, né? E gênico aqui, no caso, os genes, né? Então, os transgênicos são organismos no quais esse gene que foi inserido, ele veio de outra espécie.
Então, se eu estou fazendo um DNA recombinante entre genes de bactérias, eles são OGMs, são modificados geneticamente. Se eu estou fazendo de humano para humano, de modificado geneticamente. Se eu estou fazendo de porco para bactéria, eu estou fazendo um transgênico, beleza? Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Vocês pegaram isso? Transgênico é só quando a espécie é outra. Beleza. Então, ó, a partir disso, os cientistas começam a fazer coisas muito boas, descobertas incríveis. E o que eles acabaram fazendo? Transgênicos de coisas para testar, né? Para ver se dá certo. Vamos inserir um gene numa outra espécie para ver qual é a aceitação dessa espécie para esse gene? E aí, o que eles fizeram? Isso é coisa de japonês, tá, gente? Eles fizeram um gato que brilha no escuro. Isso não é zoeira, é verdade. O que eles fizeram? Eles pegaram o gene da bioluminescência em bactérias que moram no fundo do mar, né, nos oceanos. Então, tem bactérias que causam uma bioluminescência, que brilham no escuro. E eles pegaram esse gene, injetaram no óvulo de gatos, e aí fizeram um teste para ver se o gatinho ia brilhar no escuro. E acabaram fazendo. E deu certo, né? Essa nova espécie, o gato, né, absorveu o DNA da bactéria e acabou gerando proteína bioluminescente. Por que não fez mal? Porque antes dele nascer, quando ele ainda era um óvulo, eles implantaram esse DNA recombinante lá no óvulo. Quando o óvulo começa a fazer as mitoses para poder originar um feto, esse DNA recombinante ele já fazia parte da genética desse organismo. Beleza? E por isso não é quando o organismo já nasceu, é lá no nível micromolecular, lembra? Toda a biotecnologia é feita lá no nível micromolecular. Então, foi antes desse gato nascer, lá no óvulo da gata. Beleza? Agora, quais as implicações disso? Isso aqui, os japoneses, eles fizeram muitas coisas com transgênicos, tá, gente? Aquela melancia quadrada, eles fizeram, não sei se a melancia quadrada é mudança genética ou se eles colocam dentro de uma forminha. Tem um lance assim. Mas eles fizeram várias coisas, tá? Várias coisas. Coelho, também teste com coelho que brilha no escuro, enfim. E aqui eu trago para vocês justamente a questão da bioética, né? Existe um debate ético com relação ao consumo e realização dos transgênicos hoje. Esse debate ele é pautado pelos malefícios e pelos benefícios do consumo desses produtos transgênicos pelos humanos, e não só pelos humanos, né? Qual que é a implicação moral de a gente fazer isso com um gato, por exemplo? Ó, para vocês saberem, o gato ele tem um hábito noturno, né? Ele geralmente fica preguiçoso de dia e à noite ele caça, ele anda para lá e para cá, ele tem aqueles surtos, né? Quem tem gato sabe que gato surta às vezes à noite. Então, assim, esses gatos, eles estão completamente prejudicados na questão da caça, né? Todo mundo vê um gato que brilha no escuro. Então, assim, será que esses animais eles têm direito a permanecer do jeito que a natureza criou eles? Ou não? Eles estão aí a nosso bel prazer para a gente utilizar deles como a gente bem entender. Então, todo esse debate ético é trazido, né? Depois que os transgênicos aparecem, depois que essas coisas começam a acontecer, a galera começa a prestar atenção e falar, para que a gente vai precisar de uma pesquisa científica para deixar gatos bioluminescentes? Bom, se a ideia era ver se um gene de uma espécie é aceita em outra espécie, de fato isso funcionou, né? Não prejudicou o gato no sentido biológico da coisa. Mas, assim, com relação ao hábito comportamental, a outras coisas, tem influência. E mais, né, galera? Pegando aqui a questão dos transgênicos. A gente vai estar, por exemplo, no alimento, né? Lembra que eu dei o exemplo do milho? Um milho que tem muito sabor é um milho com muita espiga. Vou pegar um gene, vou colocar lá no milho e esse milho vai ficar com bastante sabor. Se eu não estou colocando gene de milho com milho, eu posso estar colocando gene de uma bactéria no milho e a gente está comendo isso sem saber. Ou melhor, a gente às vezes até sabe, porque tem aquele símbolo, né, do Tzinho ali num triângulo amarelo na embalagem dos alimentos. Mas a gente não sabe o impacto que isso vai ter na nossa saúde a longo prazo.
esses estudos ainda não estão sendo feitos, né? Ou melhor, eles até estão sendo feitos. Quando a gente fala, né, da questão dos transgênicos, essa parte do livro eu acho interessantíssima, porque ele vai trazer justamente isso. Será que a gente está comendo coisas transgênicas faz bem ou mal para a nossa saúde? Existem já algumas pesquisas iniciais associando o alto consumo de transgênicos com o aumento do índice de câncer na nossa população. E aí isso é muito sério, né? Porque é legal por um lado que a gente aumenta a produtividade de alguns alimentos, mas por outro pode estar adoecendo a população. E aí a gente fica nesse embate, né? Então, eu vou ler essa página junto com vocês, tá, gente? Ela é rapidinha, mas ela é muito legal, porque ela traz pontos positivos e pontos negativos sobre a gente comer transgênico. Vamos acompanhando aqui, então, ó. Eu vou grifando onde eu tô lendo, que aí vocês vão acompanhando. Há vários tipos de plantas transgênicas. Muitas ainda estão em fase de pesquisa. Algumas são mais produtivas ou nutritivas. Outras resistem melhor à seca. E ainda as que necessitam de menos agrotóxico. Algumas variedades de soja, algodão e milho transgênicos, possuem um gene retirado de uma bactéria, que confere à planta resistência ao glifosato. O glifosato é um agrotóxico. Com esse gene, a planta pode receber um determinado herbicida que mata as plantas daninhas sem ser afetada. Essa resistência faz com que o herbicida possa ser usado depois de a soja ou o algodão já terem sido plantados. Nas plantações convencionais, é preciso usar herbicidas mais tóxicos que o glifosato, que só pode ser aplicados antes do cultivo. Outro tipo de planta transgênica resistente a pragas é o milho BT. Ele foi criado utilizando um gene de uma bactéria do solo, Bacillus thuringiensis, capaz de produzir a toxina BC, Bacillus thuringiensis, que mata a lagarta do cartucho e da broca, pragas do milho. Esses insetos morrem assim que começam a comer a planta. Inofensiva ao ser humano, essa bactéria já é usada há mais de 50 anos como inseticida biológico. No Brasil, a Embrapa produz soja resistente a herbicida, mamão, batata e feijão imunes a certos vírus, cacau resistente à praga da vassoura de bruxa, um fungo, e essas plantas, porém, ainda não são cultivadas comercialmente. Então, por mais que existam estudos, né, no Brasil com mamão, batata, feijão, cacau, eles ainda não são vendidos, justamente porque não se sabe o que esse gene vai causar na população humana. Beleza? Também tem sido estudada a opção de vacinação oral contra infecções por meio da alimentação. Então, imagina você comer uma batata doce e ficar imune ao corona. Imagina que sonho, né? Com vegetais transgênicos. Esses alimentos funcionariam assim, como medicamento. É o caso de bananas e de alfaces com vacina contra a meningite e a hepatite B, respectivamente. Tudo ainda em fase de teste, tá, gente? Não dá para poder aplicar isso comercialmente nos humanos ainda. Então, vamos aqui agora, ó. Apesar dos benefícios, os transgênicos trazem alguns riscos e uma grande polêmica entre os cientistas na sociedade em geral. Para os críticos, não há provas suficientes de que esses produtos não causem danos à saúde ou desequilíbrios no ambiente, pelo menos não a longo prazo, né? Por isso, em muitos países, é necessário identificar os produtos que possuem um componente transgênico acima de uma porcentagem mínima. No Brasil, o governo estabeleceu 1%. Então, assim, acima de 1%, todo mundo tem que rotular os produtos que têm transgênico ali. Só que essa lei ela já foi flexibilizada várias vezes, então hoje em dia no Brasil não é obrigatório que no teu rótulo tenha que aquele alimento consta um transgênico ali, beleza? A maioria dos produtores coloca, tá? Mas muitos ainda não tem. Às vezes você está comendo soja e milho transgênico sem saber, e isso pode causar danos à tua saúde, beleza? Aqui no último parágrafo, ó. Em relação à saúde, os defensores dos transgênicos argumentam que os estudos não indicam nenhum problema. Tem problemas, sim, já estudados com relação aos transgênicos.
A maioria das proteínas e do DNA é destruída, fragmentada em nucleotídeos no cozimento ou na nossa digestão. Sabe-se, porém, que uma pequena quantidade de fragmentos de DNA e de proteína pode ser absorvida ao cair no sangue. Gente, vocês já ouviram dizer que, né, que você é o que você come. Então, se você está comendo um DNA que antes não existia na natureza, você vai estar absorvendo aquele DNA para você. E isso pode estar causando coisas aí que os estudos não medem, né? Mas tudo indica que essas moléculas são destruídas pelo sistema de defesa do organismo. Além disso, nos alimentos não transgênicos, também há proteínas e genes presentes nas células das plantas, de animais, dos vírus que parasitam essas células. Também não há evidência de que isso cause problemas no nosso organismo. Então, assim, pontos muito positivos e pontos muito positivos e pontos negativos, né, sobre o uso dos transgênicos aí para a gente. Então, já tem pesquisas associando os alimentos transgênicos, né, o alto consumo de alimentos transgênicos com o câncer, o aumento na incidência de câncer na população. Então, vale a pena a gente se debruçar sobre essa questão, né, identificar os prós e os contras de a gente consumir alimentos transgênicos, porque, de fato, a gente vai estar comendo um DNA que antes a gente não comia, que a gente vai estar em contato com pedacinhos de DNA, com genes que antes a gente não tinha. E aí, como é que fica essa questão da saúde nesse caso?